para mim, a ideia de liderar, né, de liderança está totalmente relacionado à promoção de mudanças, à inovação, à transformação. Então, uma liderança ou um líder é uma pessoa que está em determinadas posições, em determinadas organizações, promovendo transformações. Quando a gente fala para a sustentabilidade, significa que essas transformações levarão a organização, ou uma comunidade, uma empresa, para alguma direção específica, o que significa conciliar e levar em consideração os diferentes aspectos da sustentabilidade, questão econômica, social, ambiental e também a questão política, a questão da participação, a questão muitas vezes da cidadania. Esses elementos têm que estar contemplados nas ações e nas transformações que o líder procura empreender. Então é transformação, e isso vai significar uma série de desafios e exigir dessas pessoas recursos, vontade, energia, determinação e visão para de fato conseguir transformar. Transformar é uma das coisas mais difíceis do mundo. Bem, o líder que trabalha em prol da sustentabilidade, ele precisa ter algumas características ou desenvolver algumas capacidades. Talvez a primeira seja a capacidade de ter uma visão sistêmica ou de compreender de forma sistêmica a realidade em que ele atua, assim como para onde ele gostaria de chegar ou aonde ele gostaria de ir. Isso significa compreender a interação entre diferentes dimensões, econômica, social, ambiental, mas também as relações entre organizações, entre uma empresa e os seus funcionários, os stakeholders, a cadeia de fornecedores, os agentes governamentais. Então essa visão mais completa dos atores que atuam no campo, mas também dos diferentes componentes que fazem parte dessa teia da vida, como o Capra falava, mencionando, né, e se referindo à Terra, né? Depois ele precisa também ter condições e capacidades de comunicação específicas, seja para transmitir suas ideias, mas também saber ouvir e conseguir de forma adequada construir com seus parceiros, com seus colaboradores, as estratégias e as ações que são necessárias para transformar uma organização ou uma comunidade. Se a gente está falando de um mundo mais sustentável, significa que é necessário transformar a forma, processos, estruturas e mesmo as relações entre as pessoas. Então eu colocaria visão sistêmica, capacidade de comunicação e tem toda uma dimensão de autoconhecimento e de conseguir, a partir de si mesmo, iniciar esses processos de transformação. De todo modo, a gente não tem como transformar o mundo exterior se a gente não se transforma também. E tem que haver, então, um alinhamento entre o eu e o mundo. Como é que eu me transformo para que o mundo se transforme também. E a partir dessa possibilidade, as pessoas podem, nessas lideranças, se inspirarem nessas lideranças. Eu acredito que tem uma possibilidade de que outros, não diria os seguidores, mas os colaboradores com os quais ele trabalha, acreditem e se inspirem por esse exemplo, né? Bem, as dificuldades que todos nós encontramos, né, para criar um mundo mais sustentável, e os líderes ou as lideranças que estão nas organizações, não só nas empresas, mas no setor público, ou numa ONG, ou numa comunidade, são muito grandes. Primeiro porque é necessário construir uma nova visão de mundo. De certo modo, a gente traz, quando a gente fala de sustentabilidade, tudo torna-se mais complexo, porque você precisa dar atenção a tantos aspectos que exige, de um lado, né, a pessoa dispor de condições para encarar essa complexidade com tranquilidade, porque ela não vai conseguir abarcar todos os elementos, mas de outro, a capacidade de convocar, de atrair, de inspirar outras pessoas, ainda que ele não tenha todas as respostas. Então, partindo do pressuposto que eu não tenho todas as respostas, eu posso conquistar outras pessoas para que juntos possamos iniciar processos de transformação. Então, se criam
alianças, se formam parcerias, porque eu reconheço que sozinho não posso fazer tudo. Esse é um desafio, é você reconhecer que você não sabe de tudo, ao mesmo tempo você conquistar os outros para que você dê conta das transformações necessárias. E dentro das empresas e das organizações, o desafio está relacionado ao fato de que, em geral, se pensa muito mais no curto prazo e na questão econômica e da lucratividade. E a sustentabilidade implica em se pensar no futuro, no longo prazo, nos nossos filhos, nas futuras gerações. E pensar no meio ambiente, evidentemente, e aonde vivemos, né? Então, trazer essas novas dimensões para um raciocínio que, em geral, é muito de curto prazo, imediatista e voltado para a questão econômica, é um segundo desafio, um desafio grande. E uma organização como a BDL, que tem programas de formação de liderança, ela permite que aquelas pessoas que já têm o desejo de implementar essas transformações, que já apreciam a ideia da sustentabilidade e estão em determinadas posições, seja o setor em que estejam, o programa permite que elas desenvolvam suas capacidades. De um lado, através de conteúdos e conhecimentos, o que é extremamente importante, mas de outro, através de processos e metodologias que favorecem o desenvolvimento das suas capacidades individuais e muitas vezes coletivas. Porque nos programas elas têm, de um lado, a oportunidade de aprender com seus colegas de outros setores, trocar experiências, se inspirar com pessoas ou casos do Brasil ou fora do Brasil, porque é uma organização internacional, e, de fato, colocar as mãos na massa para transformar. Em geral, os programas contemplam o desenvolvimento de projetos. Então, os participantes já vêm para o programa com uma ideia e essa ideia é trabalhada e retrabalhada durante todas as etapas de formação do programa. Então, isso é uma oportunidade incrível, porque os participantes podem incorporar questões que não haviam pensado anteriormente, podem aperfeiçoar suas iniciativas, estabelecem conexões e formam uma rede formada por pessoas de diferentes setores que também têm interesses similares. Então, apesar de toda a diversidade, de certo modo, na BDL, a gente tenta construir a semelhança ou construir a sustentabilidade a partir da diversidade. A diversidade de participantes, a diversidade de experiências enriquece muito as possibilidades de atuação de cada um. Então, de certo modo, eu, como indivíduo, né, e trabalhando já há 10 anos na BDL, de certo modo, às vezes eu me pergunto, eu sou uma liderança ou não sou uma liderança, né? Eu sou uma liderança dentro da organização, mas, de certo modo, o meu trabalho é muito mais de alimentar ou semear, ou tentar semear junto àquelas lideranças que estão nos diferentes setores. E é um prazer muito grande ver pessoas em empresas, em grandes ONGs, e que hoje estão no governo, ou do governo se mudaram de setor, hoje é um prefeito, hoje trabalha na Comissão do Meio Ambiente, hoje está numa organização internacional, trabalhando com uma visão muito mais rica e compreendendo muito mais a complexidade. Quando eles vão a campo ou enfrentam dilemas, eles tendem, ou elas tendem, a compreender e identificar estratégias, a desenhar estratégias muito mais sustentáveis do que teriam feito anteriormente. A inovação eu acho que é indispensável para a liderança, para a sustentabilidade. Muitas vezes se pensa que a inovação trata-se da inovação tecnológica. Novas tecnologias, energias renováveis, a questão do uso dos resíduos. Porém, esse é apenas um lado, né? Você tem possibilidade de inovar nos modelos de negócio, de inovar nas relações com as pessoas, na formação de parcerias e alianças, né, com outras empresas, novas formas de organização. A inovação está na essência da transformação para a sustentabilidade, sem dúvida nenhuma. Só que a gente precisa ampliar a nossa visão sobre o que significa inovação. Não pensar apenas no tecnológico, como muitas vezes se procura identificar. Para aqueles que estão interessados em trabalhar nesse campo da sustentabilidade e promover inovação, atuar como lideranças, um conselho que talvez eu desse, talvez não sejam só, sejam alguns, né? Mas o primeiro é ter certeza
de que o conhecimento técnico e apenas uma formação numa universidade ou em cursos, isso não vai resolver e não vai ser suficiente para você. Porque, evidentemente, todo mundo tem que ter acesso ao conhecimento, isso é básico, compreender as questões centrais da sustentabilidade. Mas apenas com esse conhecimento você não tem condições de iniciar, convocar pessoas, agregar, conciliar recursos, formar as parcerias, inspirar os outros e de fato transformar. Você precisa se desenvolver e a partir desse processo de autodesenvolvimento conseguir juntar os recursos, conseguir formar as parcerias, formar as alianças que são necessárias para a transformação. Conhecimento é indispensável, mas é insuficiente. Então, o que eu acredito é que todo aquele que deseja estar à frente desses processos precisa se conhecer melhor, precisa encontrar formas de se relacionar com seus colaboradores, com seus parceiros e precisa ter uma visão estratégica para conseguir, de fato, promover as mudanças necessárias, né? A complexidade é muito grande das questões que se colocam no dia de hoje, o mundo é muito complexo, estamos num mundo globalizado e sem as pessoas que não desenvolvem essa capacidade de articular os recursos internos dela mesma e externos, de um lado, né? E de outro, formar as alianças para essa transformação, elas provavelmente não conseguirão ser bem-sucedidas. E dentro das organizações se encontra muita resistência. Então, ter autodeterminação, ter persistência é algo indispensável, né? E, para finalizar, eu acho que é algo que é muito subjetivo, mas é essencial, que é o brilho nos olhos. É, de fato, a pessoa gostar daquilo que ela está fazendo e acreditar que é aquilo que tem que ser feito. É extremamente subjetivo, claro que a gente vê o brilho nos olhos, mas de onde vem o brilho nos olhos? O que explica que uma pessoa goste de falar ou de fazer uma coisa e talvez não se inspire tanto por outra, né? A gente não sabe. Então, aquele que quer promover uma transformação, ele precisa encontrar um espaço onde ele tenha prazer, satisfação, e ele chegue de dia, de manhã, com vontade de fazer, é ter o desejo de transformar. Porque apenas um trabalho burocrático ou apenas um trabalho técnico não é transformador, é você manter o que já existe, né? O business as usual. E você só vai transformar se você tiver essa vontade. E depois da vontade, você precisa ter os recursos, o conhecimento técnico, a visão, mas também saber lidar e construir as pontes necessárias para implementar as mudanças.